Nesse momento ouvir a palavra, posso tirar Dimas. Glória a Deus. Graças, paz, igreja. Amém. Você pode sentar. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Você veio cultuar? Aleluia. Tem certeza? Aleluia. Não foi bater um cartão, não? Vai cultuar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Coisa boa. Meus irmãos, hoje nós vamos discorrer com vocês alguns versos do capítulo 12 do livro de Romanos. Peço que os irmãos abram em Romanos 12 e vamos conversar um pouco a respeito de alguns versos. Me alegrei muito com o que Deus falou comigo quando estava meditando nesses versos e quero compartilhar com vocês nessa noite. Vamos meditar na palavra do Senhor, porque quando a gente medita, quando eu medito, eu me edito. Você entende? Meu Deus! Quando eu medito, eu me edito. Amém? Antes de começar, eu quero orar. Fecha teus olhos e concorda comigo nessa oração. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, estou aqui diante de ti, Senhor, diante do teu povo, diante da tua igreja, juntamente com ele, Senhor. Eu adorei, ofertei os meus louvores, a minha adoração, e nesse momento nós vamos receber de ti pela tua palavra. O Senhor vai falar conosco pela sua palavra. Pai, me dê graça e sabedoria para passar aquilo que foi estudado, foi lido, foi aprendido, que teu Espírito Santo me lembre de tudo aquilo, Senhor, que foi ministrado ao meu coração. E que os corações dos teus filhos, Senhor, sejam aquela boa terra, pronta para receber a tua semente. Em nome de Jesus, traz a nossa mente cativa a tua palavra nesse momento. Que qualquer distração bate em retirada agora, em nome de Jesus. Que nós possamos estar concentrados na tua voz pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, você diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, eu creio que você já abriu Romanos 12, amém, a partir do verso 1, que diz assim: Assim, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que no vosso culto racional apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e aceitável diante de Deus. Amém? Vamos ficar por enquanto só nesse primeiro verso. E eu decidi, meus irmãos, separar cada fase desse verso, para a gente entender um pouquinho o que a palavra está dizendo aqui. Porque quando ele diz assim, rogo-vos, ele está fazendo um pedido caloroso, né? É o nosso, pelo amor de Deus, faça isso. Pelo amor de Deus, não faça aquilo. Ele está rogando. E o rogo que ele faz é que seja pelas misericórdias. Só que o interessante é que, se você analisar aqui, ele diz misericórdias no plural. E aí a gente procura entender por que está no plural. Porque Deus é um Deus misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. Mas por que aqui tem misericórdias? E o interessante é que quando ele trata das misericórdias aqui, são todos os atos que Deus teve para conosco. Todos os atos. Veja, começando lá do jardim. Ele faz uma promessa em Gênesis 3,15, que seria da semente da mulher, que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Ele está falando do Cristo. Então, essa profecia de Romanos, de Gênesis 3,15, é uma misericórdia. É um ato de misericórdia para comigo e para com você.
Veja, Noé entrando naquela arca, sendo salvo, ele e a sua família, para dar início a uma nova fase da humanidade, é uma misericórdia. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, Davi, Velho Testamento, todo são misericórdias de Deus para conosco. Tudo que Deus vem fazendo é em misericórdia para conosco. E aí chega Jesus. Jesus nasce, é um ato de misericórdia. Jesus cresce e começa o seu ministério, é um ato de misericórdia. Todas as palavras que Jesus fala nos evangelhos que estão lá registrados, atos de misericórdia. O registro que os apóstolos fizeram foram atos de misericórdia. A cruz, a salvação, a redenção, o Espírito Santo, tudo misericórdia. Então, quando ele diz assim: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês no vosso culto, ele quer dizer o seguinte: eu rogo a vocês, eu peço a vocês, que pela compreensão do que Deus fez por misericórdia, cada ato de misericórdia que ele fez para comigo e para com vocês, que isso seja de base para que vocês tenham um estilo de vida, entendendo quais foram essas misericórdias. Nós estamos aqui porque entendemos que nós éramos pecadores, que nós já tínhamos um destino traçado que era o inferno, mas que através da cruz de Cristo e do derramamento do seu sangue, isso foi mudado. Eu e você fomos lavados, redimidos, resgatados, salvos. Aleluia! E nós estamos aqui por conta de todo esse ato de misericórdia. E eu estou aqui juntamente com você porque nós entendemos, veio a clareza para mim, para você, do que foi que Deus fez. Então, mediante a esse entendimento, é que nós nos direcionamos para o templo para vir cultuar a Deus. Porque eu entendi o que Ele fez. Eu entendi a sua misericórdia. Amém? Aleluia. Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Só que aí ele continua, né? Que nós, pelo entendimento, nós agimos entendendo quais foram as misericórdias, e no nosso culto racional, aí vem outra questão. O que é culto racional? Será que eu estou sendo racional no meu culto prestado? Será que quando eu saio de casa eu estou apto e com a minha mente focada no que é um culto racional? Talvez você nunca tenha ouvido falar desse texto, nunca tinha ouvido falar de culto racional. E o que é interessante é que quando eu fui me aprofundar sobre isso, foi que eu aprendi que no culto racional, na racionalidade, existem dois itens que temos que levar em consideração. O primeiro, raciocínio lógico. O segundo item, pensamento crítico. E aí eu quero me ater a isso aqui, porque isso aqui eu peço a vocês bastante atenção, porque isso, assim como me edificou, vai edificar você. Veja, quando ele fala de raciocínio lógico, é do poder e da capacidade que eu e você tem no aspecto do raciocínio lógico. Só que, quando a gente para pensar no que é raciocínio lógico, esse conceito é baseado no raciocínio lógico humano. E o que seria a união do raciocínio lógico e do pensamento crítico? É quando eu tomo uma decisão baseado numa averiguação profunda, cuidadosa dos fatos e das evidências que eu tenho disponível, nunca pelas minhas emoções. Recapitulando, racionalidade é a capacidade do raciocínio lógico e do pensamento
pensamento crítico que me fazem ter uma decisão baseada numa avaliação profunda e cuidadosa dos fatos e das evidências que eu tenho disponível. O que é isso? Quais são os fatos e as evidências que nós temos disponíveis? Está tudo aqui. Contexto histórico, o que foi dito, o que foi profetizado, os locais, tudo está aqui. Registro histórico, arqueologia, tudo está baseado aqui. Nós temos disponíveis, pela palavra do Senhor, fatos e evidências. Estão todos disponíveis. E através do raciocínio lógico e do pensamento crítico, eu faço uma avaliação profunda e cuidadosa desses fatos e dessas evidências que estão disponíveis para nós. E quando eu faço isso, não baseado nas minhas emoções, mas num raciocínio lógico e num pensamento crítico, eu tenho uma racionalidade e eu consigo prestar um culto racional a Deus. Só que, sabe o que é interessante? É que quando a gente tem essa racionalidade, quanto mais racionalidade existir, mais espiritual o culto fica. Parece até um paradoxo. Mas não é. Porque quando eu tenho mais ciência, mais conhecimento, mais fé, mais experiência do que está contido na palavra, isso me deixa mais espiritual. Então isso me traz uma consciência de que quando eu vou para o culto, eu vou entendendo toda a misericórdia e tudo que Ele fez comigo, eu sei o que eu vou entregar para Ele. E eu sabendo do que eu vou entregar para Ele, o culto é extremamente espiritual. E nós dispomos disso, especificamente nesse lugar, nessa igreja local, nós dispomos disso. Porque o conhecimento que é revelado daqui de cima desse altar pelos nossos pastores e pelos aqueles que ministram aqui, faz com que eu e você tenhamos muito material, vamos dizer assim, para a gente poder ter um raciocínio lógico, ter um pensamento crítico e ter uma análise profunda do que está aqui. Não é rasteiro, não é simples o que sai daqui de cima. Então esse conhecimento que eu e você recebemos faz com que a gente tenha muito material na mão e dizer assim: eu conheço as misericórdias, eu sei o que meu Deus fez por mim, eu sei que eu não era merecedor, mas eu sei que eu também fui reinserido à comunhão. Então eu sei a quem eu estou louvando e adorando, eu sei o que é que eu tenho que levar para Ele. Você está entendendo? Glória a Deus. Meu desejo é que você saia daqui entendendo o que está sendo ministrado. Veja, raciocínio lógico, pensamento crítico. Só que eu disse a vocês que o raciocínio lógico não é seguindo a lógica humana. Por quê? Pensa comigo. Raciocínio lógico humano vai dizer que quem é maior é servido. Que eu não posso demonstrar minhas fraquezas. Que se eu descer, eu estou regredindo. Esse é o pensamento do raciocínio lógico humano. Mas eu descobri que existe um raciocínio lógico bíblico. O raciocínio lógico bíblico, sabe o que é que ele diz? Que para subir, eu tenho que descer. Que para eu ser grande, eu tenho que servir. Aleluia! Que eu, para ser forte, eu tenho que reconhecer que eu sou fraco. E que eu, se eu tenho inimigos, eu não tenho que destruí-los. Essa seria a lógica humana. Mas que quando eu sei que eu tenho inimigos, eu tenho que amar esse inimigo. Essa é a lógica bíblica. É totalmente oposta à lógica humana. Por isso que diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Eles não têm a compreensão disso. Porque a gente só consegue enxergar isso aqui através do Espírito Santo. Veja, a lógica humana, sabe o que ela vai dizer? Golias é o vencedor dessa batalha. A lógica humana vai dizer isso. O cara é grande, experiente de
como, mas a lógica bíblica diz assim, que o menor é o que faz. Sabe por quê? Porque o menor, ele tem que dizer assim, o fraco ele diz assim, o fraco diz, eu sou forte. Não é assim que está no texto? Diga o fraco, eu sou forte. Só que eu imagino Davi dizendo assim, eu sou fraco, mas o eu sou é forte. Eu sou fraco, mas o que está em mim, o eu sou, o Deus de Israel, ele é forte. Então não é na minha força, mas é na força dele. Essa é a lógica bíblica que está disponível para a gente. Amém? Então o raciocínio lógico sobre a questão da lógica aqui, do raciocínio lógico dentro do culto racional é essa. A gente tem que entender o raciocínio lógico bíblico, que vai contra tudo que a humanidade diz. E o pensamento crítico? Pensamento crítico, quando a gente pensa a primeira vez, seria o seguinte: é quando eu vou julgar, vou criticar, vou analisar a ação e a fala do outro. Você concorda comigo? Crítica geralmente é isso. Mesmo que a gente às vezes disfarce, é uma crítica construtiva. Mas eu vou criticar, eu vou falar de alguma coisa mal de você. Só que quando eu tenho o raciocínio lógico bíblico e vou para o pensamento crítico, aí o que é que eu faço? Não é uma crítica ao outro, é uma autocrítica. Eis a diferença. Sabe por que uma autocrítica? Porque a palavra do Senhor também diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho que examinar você, não. Eu tenho que me examinar. E não é só na hora da ceia, não. É uma autocrítica o tempo todo. Então aí a gente monta o seguinte cenário. Quando eu vou prestar o meu culto racional, eu tenho que ter raciocínio lógico bíblico, junto com a autocrítica, eu vou me autoanalisar dizendo assim: os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas reações, a minha fala, está de acordo com o que está contido na palavra? Eu estou agindo dessa forma durante a semana, e quando eu chego do culto, eu estou realmente prestando um culto racional a Deus, baseado no meu entendimento do que foram as misericórdias dele? Eu estou fazendo assim? Se eu fizer assim, eu realmente vou estar prestando um culto racional a Deus, entendendo o que eu vim fazer aqui. E isso vai ser aceitável a Deus. Ele vai aceitar. Mas se eu vier de qualquer jeito, sem me importar com o que eu fiz durante a semana, será que Deus vai receber? Por quê? Quando eu presto um culto racional, eu penso logo no que aconteceu com Caim e Abel. Sabe por quê? O primeiro culto, a primeira oferta, o primeiro sacrifício, quem fez foi o próprio Deus. No Éden, quando Adão e Eva pecou, um animal foi morto em favor deles e eles foram vestidos de peles. Amém? Você lembra disso, né? Esse foi o modelo de culto que Deus deixou. Quando Abel vai, pega um animal e oferece em sacrifício, ele está fazendo uma memória do que Deus fez no jardim. E Deus, quando viu aquilo, aceitou. Só que o outro, ele fez uma oferta de vegetal. O problema não é especificamente o vegetal, mas é a intenção e o entendimento do que eu estou fazendo. Quando eu faço segundo o que Deus estabeleceu, Ele aceita 100%. Quando eu faço de todo jeito,
será que ele aceita? Será que ele realmente recebe? Fica essa incógnita aí. Amém? E aí, meus irmãos, vocês entenderam até aqui? Eu consegui ser claro com vocês. Amém? Amém? Glória a Deus. E aí o texto segue, porque ele falou, né? Rogo-vos pelas misericórdias, que no vosso culto racional, a gente já entendeu o que é culto racional, apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício, que tem 3 itens aqui desse sacrifício: vivo, santo e aceitável. O sacrifício antigamente sempre teve um modelo estabelecido, que era um altar e um animal. Um altar e um animal. Esse era o modelo de culto estabelecido lá atrás. Só que quando o tabernáculo e o templo eles foram estabelecidos, foi o que aconteceu. De forma bem resumida, todo aquele que ia ofertar, cultuar ao Senhor, ele levava um animal para ser sacrificado, mas ele estava fazendo isso por quê? Porque ele estava querendo se redimir de uma culpa. Ele fazia aquele ato por conta das culpas, dos pecados que ele havia cometido. Amém? Concorda? Amém. Jesus chega e continua com o altar e com o sacrifício. Com o altar e com alguém que precisaria ser morto. Só que quando Jesus vai sacrificar, não é por culpa dele. Ele vai sacrificar por obediência. E essa obediência o leva à cruz. Não é um sacrifício pelo pecado próprio, mas é pelo nosso pecado. Então hoje, nós entendemos que o altar e o sacrifício, ele permanecem. Aqui está o altar. Cadê o sacrifício depois de Cristo? Cadê o sacrifício? O sacrifício depois de Cristo é isso aqui, ó. É a minha e a tua carne. É a minha e a tua vontade carnal, pecaminosa. A gente tem que ter essa consciência de que durante a semana a gente está sacrificando a nossa carne lá fora, para quando chega num domingo, num culto como esse, a gente chega assim dentro do Senhor. Está aqui, eu estou te apresentando diante do teu altar o meu corpo em sacrifício vivo, porque eu sacrifiquei a carne e eu me mantive vivo em ti, Jesus. Eu sacrifiquei, eu não menti, eu não roubei, eu não adulterei, eu não fofoquei, eu não enganei ninguém nos negócios. Eu sacrifiquei a carne. E hoje eu estou aqui com esse sacrifício vivo. Porque quando a gente se arrepende dos nossos pecados, que a gente é batizado, o que é que acontece? Morre para o mundo e vive para Deus. A carne morreu e eu ressuscitei espiritualmente para o Senhor. Então, a palavra também diz que existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Não é assim? Então, é uma luta constante. Todo instante eu tenho que sacrificar, que matar a carne, matar os desejos dessa carne. Para quê? Para que eu me mantenha vivo, unido ao Senhor, gozando da unidade da vida que Ele me entregou. Por quê? Porque Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Então, quando Ele morreu a minha morte, foi o quê? Foi a carne dele que pagou por isso. Foi o corpo dele que pagou por isso. Para que nós hoje pudéssemos viver a sua vida. Então isso é um ato contínuo. Eu mato a minha carne, não literalmente. Eu mato os desejos, as vontades, os impulsos da minha carne. E isso faz com que eu me mantenha vivo, unido, vivendo a vida que Ele conquistou para mim e para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o sacrifício vivo. Agora, e o santo? Um está ligado ao outro. Por quê? A partir do momento que eu
mortifico a minha carne, eu me mantenho no processo de santificação. Ou seja, eu estou separado do pecado. Estou longe de tudo aquilo que me faz pecar. Ou pelo menos essa tem que ser a nossa luta diária. Então, quando eu estou separado do pecado, quando eu mortifico a minha carne, automaticamente eu estou separado do pecado. Então, esse sacrifício me faz continuar sendo santo diante de Deus. Por quê? Porque Ele vê todos os dias, quando a gente vai orar, Deus, eu passei por isso hoje, eu fiz isso hoje, eu acabei cometendo esse pecado, mas eu confesso, eu estou lutando, eu estou tentando me encher o tempo todo da Tua palavra, eu estou tentando me encher o tempo todo da Tua presença. Para quê? Para mortificar a carne, para ser santo como o Senhor é. Então, quando a gente faz esse primeiro ato do sacrifício vivo, automaticamente já vem a santidade, porque a gente está separado do pecado. E quando essas duas coisas acontecem, o que é que acontece? Esse sacrifício é aceitável. Então Deus recebe. É por isso que quando a gente está aqui reunido, num culto racional, onde todo mundo está santificado, onde todo mundo está fazendo sacrifício vivo, aí Ele recebe. E sabe qual é a maior prova do recebimento de Deus? É a presença manifesta dele. Ele recebe, então Ele reage. Aí quando Ele reage, o que é que acontece? Cura, libertação, salvação, línguas estranhas, profecias, sinais e maravilhas. E aí a gente às vezes chega aqui triste e sai alegre, chega aqui com um problema e sai com a solução. Por quê? Porque quando Ele recebe, Ele se manifesta. E quando Ele se manifesta, Ele está presente. E quando Ele está presente, as coisas nunca ficam do mesmo jeito. É por isso que nós temos que ter o tempo todo na nossa consciência o que é o culto racional. Porque o culto racional, ele é construído, sabe quando? Sabe quando inicia a construção do culto racional? É quando a gente daqui a pouco botar o pé ali fora. O nosso culto racional já começa daí. Porque a gente já começa o sacrifício da carne. Já começa o sacrifício da carne. Para quando for no dia de culto, ou para ter culto, vou me apresentar diante dele hoje limpo. Vou me apresentar diante dele hoje com meu sacrifício vivo. E Ele vai receber, e Ele vai falar comigo, e Ele vai se manifestar. E eu creio que grandes coisas vão acontecer no culto hoje. Temos que ter essa consciência. Porque quando a gente faz isso, o culto muda completamente. Amém? Vocês estão aqui? Glória a Jesus. Então veja só, para fazer um resumo desse primeiro verso. Culto racional é quando eu compreendo as misericórdias de Deus, tomo a decisão com base nestas misericórdias, que são evidenciadas pela palavra de Deus, e a história nos comprova os fatos. Essa compreensão é obtida pelo raciocínio lógico bíblico e a autocrítica, avaliando profundamente se eu estou de acordo com os padrões bíblicos e morais de Deus. Amém? Se eu perguntar para você hoje, você já consegue dizer mais ou menos o que é um culto racional? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para o segundo verso. Acho que só vai dar para ficar nos versos 1 e 2. Verso 2. Acompanhe comigo. Não vos conformeis com as coisas do sistema mundano, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então vamos começar com essa palavra, conformeis. O interessante da palavra conformeis
é que o radical dessa palavra é forma. Então, quando a gente vê a palavra forma e vê não vos conformeis, sabe o que ele está querendo dizer aqui? É o seguinte: não se esprema, nem se adapte à forma humana ou mundana. Você está em outra área, você está em outro patamar. Então agora eu não posso ver o modelo do mundo e querer me espremer ou me adequar à forma desse modelo. Não se conforme, não se esprema, não se adeque à forma do modelo deste mundo. Sabe quando é que a gente sabe que a gente está se conformando? É quando a gente começa a olhar o pecado e dizer assim: não é tão pecado assim mais não. Não é bem assim não é bem assim. Esse negócio de mudança daquilo que eu nasci e que hoje eu vou mudar para outra coisa, isso pode, isso tem mais nada a ver não. Criança usar, ter um banheiro generalizado, isso tem nada não, isso não é problema não. Uma mentirinha aqui, quem não mente, né? Preciso mentir por causa do meu trabalho. Não é bem assim. A gente está tomando a forma do mundo. Isso é extremamente perigoso, porque quando a gente começa a tomar a forma do mundo, a nossa mente começa a querer cauterizar. E o que é interessante na cauterização é o seguinte: digamos que eu esteja com uma dor no dedo extrema, uma queimadura, alguma coisa, uma dor extrema no meu dedo. E aí, para passar isso, precisa haver uma cauterização, que de certa forma é um tipo de queimadura. Então não seria uma queimadura, não uma queimadura, mas para você entender, aquilo que está doendo e aquilo que está incomodando, quando passa por uma cauterização, não dói e não incomoda mais. Então, trazendo para o lado espiritual e moral da coisa, o pecado dói para nós, o pecado nos incomoda. Mas se a nossa mente for cauterizada, não vai incomodar mais. E isso é o ápice da gente se conformar com o sistema mundano. E ele está dizendo aqui: não vos conformeis, não se adeque, não ache natural, não ache normal tirar as Bíblias das escolas, tirar as orações das escolas. Não ache natural querer ter um terceiro sanitário, não ache normal. É o que ele está dizendo aqui. Criança beijar na boca de um idoso, como a gente viu esses dias aí, não ache normal. Não podemos achar essas coisas normais, porque se fizermos isso, estaremos nos conformando, estaremos dizendo assim: é assim mesmo, não tem o que fazer não, é o fim do mundo. Certo, mas porque é o fim do mundo, não significa que a gente vai aceitar isso. Tudo bem, se for uma agenda escatológica, amém, Deus é soberano, mas a sua moral e a sua palavra não mudam. Então a opinião de Deus continua que aquilo é pecado, e a gente continua achando a mesma coisa que ele. Se ele disse que é pecado, para mim é pecado. Se ele disse que é para fazer, a gente faz. Se ele disse que não é para fazer, a gente não faz. Não é porque um influencer, não é porque um coach agora está dizendo que, né, nas redes sociais: não, meus irmãos, é assim, é assado. Não, pecado é pecado e ponto final. Não devemos nos conformar com este sistema mundano. Mas aí o que é que ele diz a seguir? Não vos conformeis, mas... Vamos lá, eu quero ler. Não vos conformeis com as coisas do sistema mundano, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento. Veja, eu e você, antes
de aceitarmos Jesus, nós tínhamos em nossa alma uma vontade, um sentimento e um intelecto, construídos por um sistema mundano pecaminoso, longe, separado do Senhor. Quando nós nos convertemos, nós recebemos uma nova vida, nós nascemos de novo, não é assim? Quando isso acontece, nós temos agora uma nova vontade, um novo sentimento e um novo intelecto. Então ele está dizendo o seguinte: renovai-vos. O que é que isso quer dizer? Já foi novo, mas a partir do momento que a gente vai vivendo, a gente tem que renovar, trazer a ser novo de novo, e isso só pode ser feito através das Escrituras. É por isso que nós temos que ter um conhecimento e uma avaliação profunda e cuidadosa da palavra de Deus, porque isso vai renovar a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa forma de pensar. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação da nossa mente. E esse renovar da nossa mente é o seguinte: a partir do momento que eu e você se converte, vamos entender assim: tem o nosso entendimento, tem o nosso sentimento e tem a nossa vontade, que são os três atributos da alma. Lembram disso? Já foi ensinado diversas vezes aqui pelo nosso pastor. Atributos da alma: intelecto, sentimento, vontade. Não é assim? Quando a gente se converte, há uma transformação do nosso entendimento, do nosso intelecto. Essa transformação, ela vai influenciar diretamente no nosso sentimento. E quando esse sentimento é influenciado pelo novo entendimento que vem de Cristo, automaticamente a nossa vontade, ela muda. Amém? Vocês entenderam? Então veja, o que é que acontece? Em 1 Coríntios diz o seguinte: que eu e você temos a mente de Cristo, certo? A mente estaria aqui relacionada ao nosso entendimento, certo? Ao nosso intelecto. Temos o intelecto de Cristo. E em Filipenses diz assim, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, certo? Então vamos pensar assim: nós temos o intelecto de Cristo, temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Para quê? Para que a gente possa experimentar o terceiro elemento, que é conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida. Então um cálculo matemático, vamos dizer assim: intelecto de Cristo, sentimento de Cristo igual à vontade de Deus. Então, quando a gente tem esse intelecto transformado, a gente vai ter agora acesso e compreensão de qual é a vontade de Deus. Porque antes, com a nossa mente, com o nosso sentimento e com a nossa vontade, não haveria condições nenhuma de nós sabermos qual era a vontade de Deus. Nenhuma. Porque nós não estaríamos no centro dessa vontade. Nós não teríamos acesso a essa vontade. Porque o mundo, nós outrora, quando estávamos e éramos do mundo, nós só vivíamos em prol de satisfazer as nossas vontades. Mas quando a gente se converte, que tem a mente, o intelecto transformado, o nosso sentimento é transformado, e a partir daí a gente começa a dizer: vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
E quando esse tudo se faz novo, a gente agora tem em nós o sentimento e um intelecto de querer obedecer, assim como Cristo fez. E quando Cristo obedece, ele faz a vontade do Pai. Por quê? Porque quando ele estava no Getsemane, ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É a vontade dele. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então a gente tem que ter a mesma consciência, que eu não vou fazer mais a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade dele. E eu só posso ter acesso a essa vontade se o meu intelecto e o meu sentimento forem totalmente renovados. Vocês entenderam? Amém? Glória a Deus. Vontade boa, agradável e perfeita, você também já deve ter ouvido isso. São níveis. Mas se você está vivendo a boa, se você está vivendo a agradável, ou se você está vivendo a perfeita, o que importa no final das contas é que é tudo vontade. Então, se eu estiver na vontade, mesmo que seja boa, eu estou na vontade do Pai. E isso é o que importa. Dizer assim: não vou fazer a minha. Porque se eu quiser fazer a minha, eu vou me assemelhar a um modelo mundano. Mas eu quero fazer a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Santificação, ajuda, amor ao próximo, sensibilidade ao que o outro precisa, ir em busca do perdido. Essa é a vontade de Deus. E nós temos que estar com os nossos sentimentos alinhados para que a nossa reação a esses sentimentos seja cumprir essa vontade. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu creio assim, que para esse contexto do que está sendo ministrado hoje, a perfeição vai ser a eternidade. Nós estamos acima da vontade perfeita. Porque a vontade dele é a comunhão conosco desde o começo. E a plenitude da comunhão vai ser quando a gente estiver lá com ele, para sempre. Então a gente está assim. Quando a gente está cambaleando, estou salvo, mas estou pecando muito. Estou salvo, mas ainda estou me adequando. É a vontade boa. Porque eu já aceitei, eu já reconheci, eu já entendi. Então eu estou na vontade boa. Sabe quando é que eu estou agradável? É quando eu estou mais obedecendo do que tendo que sacrificar a carne. É quando eu estou mais obedecendo do que fazendo a vontade da minha carne. É quando eu já consigo subir aqui e exercer um ministério. É quando a minha espiritualidade, a minha entrega a Ele já me dá condições de seguir uma vontade dele baseada no ministério que Ele tem para cada um de nós. Aí a gente está na vontade agradável. Mas daqui a pouco, quando a última trombeta soar, aí eu e você vamos estar num nível de comunhão que nunca mais poderá ser quebrado. A comunhão é eterna. Aí a gente não vai precisar mais sacrificar. A gente não vai precisar mais ter que sacrificar a nossa carne. A gente não vai ter mais que militar espírito contra carne. Não. Quando esse nível de perfeição, de vontade perfeita chegar, que nós estaremos com Ele para sempre, aí vai ser a vontade eterna, e só vontade, e só comunhão com Ele. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Teria outras coisas, mas o tempo não deu para a gente discorrer. Mas eu vou respeitar o tempo. Ainda tem dízimo e ofertas para serem ministradas. Mas o desejo do meu coração, meus irmãos, é que você tenha sido edificado, abençoado com essa palavra. Que você possa guardar no teu coração. E a partir do momento que a gente sai lá fora, essa palavra, o Espírito Santo possa nos lembrar dessa palavra. Lembra do culto, lembra da oferta. Ah, lembra da vontade. Não é a tua vontade, agora é a minha. Viu? Que isso seja algo guardado no nosso coração, para que a gente possa sempre tirar essa palavra do coração quando a gente precisar no nosso dia a dia. Amém? Eu espero que você tenha sido verdadeiramente abençoado e edificado assim como eu fui.
Em nome de Jesus. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus.